Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Carla e hoje aqui a gente vai estar estudando sobre a lição 10. Mas primeiro vamos apresentar aqui o pessoal. Oi, eu sou a Maitê. Oi, eu sou a Sofia. Eu sou a Kathleen. E eu sou o Felipe. Como eu falei, a gente vai estar estudando sobre a lição 10. O nome da lição 10 é A Receita para o Reavivamento. E o verso áureo dessa semana se encontra em 2 Reis 18, 5 e 6. Ezequiel confiava no Senhor, o Deus de Israel. Ele se apegou ao Senhor, não se afastou dele, e teve o cuidado de obedecer a todos os mandamentos que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Ezequias foi um rei de Judá e Jerusalém. Ele começou a governar o seu reinado com 25 anos e o seu reinado durou em torno de 29 anos. Duas das suas principais iniciativas foram a restauração do templo e dos serviços que eram realizados ali e a observância da festa anual da Páscoa. Isso mesmo, a Bíblia conta pra gente que o reinado de Ezequias foi um reinado muito bom. Ele foi considerado um rei muito bom, de acordo com a Bíblia. Mas para a gente entender a lição, a gente tem que primeiro entender o que é o reavivamento. Em diversos períodos de toda a história do povo de Deus, houve ocasiões em que eles acabaram se afastando de Deus e eles sempre acabavam ou parando assim de acreditar em Deus e não acreditando em nenhum Deus, ou então acreditando em outros deuses, né, que não eram o Deus verdadeiro. Mas durante toda essa história, isso sempre se repetia. A mesma coisa também se repetia deles voltarem para Deus. Sempre tinha um líder, um profeta que acabava ajudando eles a voltar para o caminho de Deus. Aqui em Joel 2:28 tem um verso que ele nos fala sobre o reavivamento nos dias de hoje. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas. Profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Esse verso, ele está falando pra gente sobre como que acontece o reavivamento nos dias de hoje. Por quê? O que é o reavivamento? O reavivamento é uma experiência diferente que a pessoa tem com Deus. Porque existem pessoas que elas foram criadas desde o comecinho, desde pequenininho na igreja, estuda numa escola que é voltada aos ensinos bíblicos, mas mesmo assim, ela só vai na igreja porque é costume, tradição, porque ela quer estar com a família, e não porque é uma experiência que ela tem com Deus, porque ela sente de verdade, de coração, o que é que representa tudo isso, o que representa a morte de Jesus. E por isso, tem pessoas que viveram na igreja, mas só tem o seu reavivamento de verdade espiritual aos seus 25, 40 ou até 60 anos de idade. E a gente pode observar muitas dessas situações nos dias de hoje. Mas para cada reavivamento acontecer, é necessário ter 3 estágios. E o primeiro estágio é obedecer a Deus. Bom, o segundo estágio é o estágio de sacrifício. E para isso eu pergunto para você e para o pessoal que está aqui. Hoje em dia a gente tem vários ídolos, então eu quero que o pessoal que está aqui cite alguns dos ídolos que a gente coloca acima de Deus. Os vícios, como drogas, bebidas alcoólicas. Ou então coisas simples do nosso dia a dia, tipo o nosso trabalho, nosso estudo, que podem estar tomando o lugar de Deus. A internet, como celular, aplicativos, tecnologia. Para que o reavivamento aconteça, a gente tem que colocar Deus acima desses ídolos. É isso que quer dizer o sacrifício no segundo estágio. E a gente tem que sacrificar um tempo do nosso dia para a gente ler a Bíblia. Que seja 30 minutos, 15 minutos. Você não precisa ler a Bíblia o dia inteiro. Mas assim, como por exemplo em Salmos. Salmos tem vários capítulos grandes, mas ao mesmo tempo tem vários capítulos pequenininhos que você consegue ler em menos de 5 minutos. Não custa nada você tirar 5 minutos do seu dia para ler a Bíblia. É verdade, porque a Bíblia nos fala que Deus ele nos ama, né, incondicionalmente. Mas a gente também tem que demonstrar o nosso amor por Ele. E como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode demonstrar para Deus, devolver um pouquinho do tanto que Ele ama a gente? A gente pode fazer isso através de momentos de oração, conversando com Ele, abrindo nosso coração, ou como a Carla disse, tirando um pouquinho do nosso dia para estudar a palavra dEle. E por fim, tem o terceiro estágio, que é o estágio da celebração.
E aqui, nesse estágio, a gente acaba respondendo as perguntas de domingo. A última pergunta, que era por que a celebração da Páscoa era tão importante, o que tinha que ser feito antes da Páscoa ser celebrada, que foram os 2 últimos estágios que eu falei. E aqui é o estágio da celebração. Porque quando você está com Deus, quando você realmente ama a Deus, você não passa a estar com Ele assim só por obrigação. Você sente felicidade, você sente prazer em estar na presença dele. E agora eu pergunto para vocês assim, se eu pegasse aqui um copo d'água e jogasse pro alto, vocês iam se molhar, não iam? Sim. Sim. Da mesma forma que os meus atos iam afetar as pessoas que estão ao meu redor, não só eu, os atos de Ezequias afetaram as pessoas ao meu redor. Afetaram as pessoas ao redor dele. A gente tem que ser que nem Ezequias e acreditar em Deus acima de tudo. A gente tem que dar nosso melhor para Ele, porque Ele dá sempre o melhor dele para nós. Então a gente tem que tentar retribuir, pelo menos, como ela disse, pelo menos um pouco do amor incondicional que Ele sente por nós. Então, nessa história, a gente pode notar vários pontos da vida de Ezequias que podem nos ensinar lições valiosas e também pontos que podem, pontos bons, pontos ruins, mas a gente tem que sempre tirar o que a Bíblia nos mostra de bom para que a gente possa aprender com essas histórias e estar sempre voltando nosso coração para Deus. A gente vai ficando por aqui. E é isso. Até mais.